Terceiro ano, vamos iniciar a nossa segunda aula de matemática desta quarta-feira. Oi, quem entrou agora, prof, acabou de iniciar, tá? A gente só vai recapitular ali a atividade da sessão de olho nas informações, lá do calendário. Vocês teriam que pintar, então, no calendário de laranja o dia 7, o dia 14, o dia 21 e o dia 28. Tem que estar pintado de laranja. De verde, que é o futebol, vocês teriam que pintar o dia 2, o dia 4, o dia 9, o dia 11, o dia 16, o dia 18, o dia 23, o dia 25 e o dia 30. Fecha o áudio quando a prof estiver explicando, por gentileza. Oi, Cauã. Vocês estão em que matéria que antes lá no carro? Matemática, página 39, Cauã. Obrigada. E de azul, vocês teriam que pintar, então, o dia 1, o dia 3, o dia 8, o dia 10, o dia 15, o dia 17, 22, 24, 29 e 31, ok? Então, todos os dias da segunda-feira que aparecem aí no calendário, vocês pintaram de laranja. Todos os dias que aparecem na quarta e na sexta-feira, vocês pintaram de verde. E todos os dias que aparecem na terça e na quinta, vocês pintaram de azul. Agora vamos para a sessão Diga Aí. Quem faz alguma atividade além da escola? Eu faço judô e natação. A minha semana Eu não. Eu faço inglês. Eu danço. Segunda, quarta e sexta. Prof, posso falar uma coisa? Hoje tem inglês? Tem. No Prisma? Tem. Porque eu vou fazer 3 aulas hoje. Com você, com a teacher de inglês e lá no Fisk. Tá. Que legal. Pessoal, só 2 alunos levantaram a mão. Os outros foram abrindo e falando e não deu para ouvir, não deu para entender muita gente. Então, agora eu vou ouvir quem levantou a mão. Fala, Emanuele. Eu faço Fisk e futsal. Legal. Fala, Valentina. Antes da quarentena, eu fazia karatê e futebol, mas eu parei um pouco do karatê. Mas antes da quarentena, também fazia. Fala, Larissa. Prof, agora X, aquele coisa de pintar, né? Tipo, segunda-feira e terça-feira e quarta, X. Qual que é a cor daí da terça-feira? Que eu já pintei segunda, daí a terça. Qual cor que é? Terça e quinta é de azul. Terça e quinta é de azul. E quarta e sexta é de verde. Obrigada, prof. De nada. Ô, Sara, vamos ver se teu áudio funciona, Sara. Abre e fala alguma coisa. Não dá para ouvir, meu amor. Tem que pedir para arrumar esse áudio para te participar da aula, tá? Pessoal, vamos continuar então. O que vocês acham da rotina de Lúcia? Prof, posso falar? Só um pouquinho. Bem corrida. Não. Vai falar quem levantar a mão e respeitar o andamento da aula. Por isso que quem falou na hora anterior que depois levantou a mão, eu não autorizei falar. Então, aprende. Levanta a mão para poder responder. Por gentileza. Já deu tempo, a gente já está vários meses nessa rotina. Fala, Felipe. Eu acho a rotina dela muito corrida. É a semana inteira fazendo exercício. É tipo eu, antes da pandemia, fazia terça e quinta natação e segunda, quarta e sexta judô.
Muita coisa, né? Terceiro ano. Muita coisa. Às vezes, uma quantidade muito excessiva de atividades extras não permite que você faça com qualidade, né? Fala, Valentina. Ô, prof, eu achei bem corrida. E também, tipo, ela todo dia da semana e só tem sábado e domingo para descansar, além da aula, né? Muito corrido, né? Fala, Marina Souza. Eu achei muito corrido mesmo a rotina da Lúcia, porque só é sábado e domingo para descansar e é quase o mês inteiro que ela está ocupada. Não dá nem para fazer uma festinha do pijama. É, o mês inteiro, isso mesmo. Fala, Dorval. Eu acho a rotina de Lúcia bem corrida, pelo mesmo motivo da Marina Souza, que é só no sábado e no domingo. Isso. Pessoal, como a prof já ouviu 5, os outros que estão com a mão levantada, a prof ouve na próxima questão, tá? Em uma semana, quantas vezes ela faz aula de violão? Em uma semana inteira, levanta a mão quem quer responder. Fala, Felipe. Em uma semana, ela faz uma aula de violão. Uma vez na semana, né? Em uma semana, quantas vezes ela faz aula de violão? Uma vez na semana. Escrevam lá. Uma, não, Sara, é uma só. Uma vez na semana, aula de violão. É só às segundas-feiras. Não é um mês, né? Um mês daí ela faz 4. Uma semana. Quem gostaria de me responder, levanta a mão. Com que frequência ela vai para a escolinha de futebol na semana? Levanta a mão quem gostaria de responder. 2. Isis. 2 vezes na semana. Muito bem. Então, escrevam lá. 2 vezes na semana. O que é frequência, terceiro ano? É o número de vezes que uma situação acontece. Ok? Agora, lá na página 40, tem a seção lápis na mão. E aí tem a A, B, a C e a D. Cada uma eu vou perguntar para um aluno diferente, tá? Terceiro ano. A tabela mostra as notas dos alunos do terceiro ano de uma escola em língua portuguesa e em matemática. Para analisar o rendimento deles nessas disciplinas, prestem ali atenção. Ali não tem 6,0 igual é a nossa. Tem 60, 80, 70, 90, 100... E aí vai alternando com o André, a Amanda, o Carlos, o Daniel, a Daniele, a Maria, o Otávio, o Paulo, a Priscila, a Renata e a Sabrina. As perguntas são as seguintes. Eu quero que vocês observem bem as notas. Por exemplo, ali, ó, do André, em português e em matemática. Da Amanda, em português e em matemática. Do Carlos, em português e em matemática. Do Daniel, da Daniele. Todas elas eu quero que vocês olhem uma por uma, tanto a nota de português quanto a nota de matemática. Ok? Quem está em pé passeando, depois eu não quero me perguntando o que é para fazer. Agora é para estar sentado prestando atenção na aula. Valentina, qual é a tua dúvida? Se a prof não explicou ainda. Não, prof, que eu ia para se eu podia responder o A. Quando a prof perguntar assim, ó, quem quer responder, aí levanta a mão. Beleza? A prof sempre vai perguntar antes quem quer responder. Vamos lá. Quem quer responder a letra A, onde diz o seguinte: quais os alunos obtiveram nota máxima em língua portuguesa? Então, olhem lá na coluna de língua portuguesa. Fala, Valentina. Daniele e Priscila. Muito bem. Então, lá na letra A, vocês vão escrever os dois de letra maiúscula, porque é substantivo próprio, nome de pessoa. Vocês vão escrever Daniele e Priscila. Quem gostaria de me responder? Quais alunos obtiveram nota máxima agora em matemática? Fala, André. Foi o Carlos e a Maria. Muito bem, André. Carlos e Maria, terceiro ano, novamente, letra maiúscula quando for escrever Carlos e letra maiúscula quando for escrever Maria.
ok? Porque são substantivos próprios, então, independente do início, do meio, do final da frase, eles sempre têm que ser escritos de letra maiúscula. Quem gostaria de me responder a letra C, onde pergunta quantos alunos obtiveram nota maior em língua portuguesa do que em matemática? Então, agora vocês têm que comparar todos eles e tem que me dizer qual deles tirou a nota maior em matemática, em português, e a nota menor em matemática. Foi a Daniele. Só um pouquinho. A professora levanta a mão, quem quiser responder, aí tem que estar com a câmera aberta para poder responder. E são mais de um, tá bom? Terceiro ano. Só um pouquinho, Thaíses, eu já deixo tu responder. Deixa só todo mundo comparar. Isis, quantos alunos obtiveram a nota maior em português do que em matemática? 5. 5. Quem são eles? Daniel, Daniele, Paulo, Priscila e Renata. Isso mesmo. Então, ó, na letra C vocês têm que escrever 5 alunos, porque tá perguntando primeiro quantos. Quantos? 5. 5 alunos, escrevam lá. 5 alunos. E aí, entre parênteses, vocês podem escrever Daniel, Daniele, Paulo, Priscila e Renata. Vou repetir. Daniel, Daniele, Paulo, Priscila e Renata. Quem estava falando junto comigo, terceiro ano, que eu não vi levantar a mão? Quem? Fui eu. Eu quem? Felipe. Fala, Felipe. Felipe, aguarda sempre a prof finalizar, tá? Pode falar. Eu coloquei o nome dos alunos, coloquei um ponto e depois eu escrevi 5 alunos. Pode ser, não tem problema. Terceiro ano. Oi, fala, Matheus. Pode repetir? Posso. 5 alunos. Daniel, Daniele, Paulo, Priscila e Renata. Obrigada. De nada. Terceiro ano. Agora, vocês vão precisar usar o lápis de cor, tá? Não precisa ter cores determinadas. Vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Só que, presta atenção, vocês vão ter que usar a cor para pintar cada nota na tabela. Notas do mesmo valor devem ser pintadas na mesma cor nas duas disciplinas. Então, por exemplo, assim, prof, eu vou pintar a nota 60 de verde. Então, todas as notas 60 que aparecer na tabela, tanto em português quanto em matemática, vocês vão pintar de verde. A nota 70 eu vou pintar de amarelo. Então, todas elas que tiver o 70, tanto em português quanto em matemática, vocês vão pintar de amarelo. Ok? Podem usar todas as cores que vocês quiserem. Porém, cada número tem que estar... Cada número que a quantidade for igual tem que estar pintado da mesma cor. Se é o 60 que eu vou pintar de verde, todos eles que apareceu 60 eu vou pintar de verde. Todos eles que apareceu 70 eu vou pintar de amarelo. Todos eles que apareceu 80 eu vou pintar de vermelho. Todos eles que apareceu 90 eu vou pintar de azul. Todos eles que apareceu 100 eu vou pintar de laranja. Ok? Fala, Marina Souza. Prof, eu não entendi. Marina, tá vendo a tabela da página 40? Na seção lápis na mão? Tá vendo que na tabela tem vários números? 60, 70, 80, 90 e 100? Eu quero que tu pinte os números que aparecem iguais da mesma cor. Por exemplo, tem várias vezes o 60 ali, não tem? Ele aparece tanto em português quanto em matemática e no nome de vários alunos, tá vendo? Aí o que tu vai fazer? Tu vai escolher uma cor para te destacar o 60.
prof, eu vou escolher a cor verde. Então, tu vai procurar todos eles, todos os 60 ali na tabela e vai pintar todos os 60 de verde. Ah, agora eu tenho 70. Ah, prof, eu vou pintar os 70 de amarelo. Então, todos eles que aparecem os 70, tu vai pintar de amarelo. E assim tu vai fazer com todas as outras, com todos os outros valores. 60, 70, 80, 90 e 100. Já entendi. Beleza. Já fiz o 80 e já fiz o 60. Beleza. Vou pedir que vocês fechem o áudio, pintem. Vou dar um minutinho para vocês pintarem, para depois a gente passar para a página 41 para fazer os registros, ok? Você pode pintar de cores repetidas? Não. Não pode. Cada quantidade é uma cor diferente, tá bom? Prof, minha câmera tá aberta. Tá. Teve aluno que reprovou, tirou 6. Aí tem a recuperação, né, Felipe? E ali só tem uma nota. São 4 para ir definir se passa ou se fica em recuperação. São 4 notas, tá? O que é recuperação, prof? Quando tu não atinge os 28 pontos totais no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Vai somando pontos quando, tipo assim, eu tirei 10 numa prova. Soma 10 pontos, certo? Não é numa prova, é na média do boletim. Primeiro bimestre, tu tirou 7. No segundo, tu tirou 7. No terceiro, tu tirou 7. No quarto, tu tirou 7. Ele totaliza 28 pontos. Se tu totalizar ao término do quarto bimestre abaixo de 28 pontos, tu fica em recuperação. Agora, vamos lá. Vamos lá na atividade. Ô, prof, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina, na escola, não é notas normais. Eu já vi em filmes que são, por exemplo, A, daí tem um mais, daí tem B. A mais O que significa? A mais é 10, a menos é 9,5. Sofia, lá eles têm... Lá cada letra significa uma quantidade, um valor, tá? Pessoal, acredito que todos já tenham acabado, então vamos lá. Espera, eu não. Pessoal, então a prof não quer conversa paralela, eu quero todo mundo fazendo, tá bom? Isso, Marina Souza. Terceiro ano. Lá na página 40 diz o seguinte. Depois escreva na tabela a seguir a quantidade de notas de cada valor. Aí fica fácil, né? Porque se vocês separaram por cores, é só vocês identificarem a quantidade de vezes que vocês pintaram. Então, por exemplo, na nota de língua portuguesa, 60, apareceu quantas vezes? 4. Só em língua portuguesa, pessoal. Duas. Então, coloca o número 2 ali abaixo de 60 em língua portuguesa. Bota o número 2. Ainda em língua portuguesa, o 70 apareceu quantas vezes? Uma. Então, põe o número 1 ali embaixo do 70 em língua portuguesa. Ainda em língua portuguesa, o número 80 apareceu quantas vezes? 4. Muito bem. Então, coloca o número 4 ali abaixo do 80. Abaixo do 90, abaixo do 90 apareceu quantas vezes em língua portuguesa?
2. 2. Então, bota o número 2 ali. E o 100? Apareceu quantas vezes em língua portuguesa? 2. Então, coloca o número 2. Então, lá na primeira linha de língua portuguesa ficou 2, 1, 4, 2, 2. Agora eu quero que vocês me respondam em matemática. O 60 apareceu quantas vezes? 2. 2 vezes, muito bem. O 70 apareceu quantas vezes? 2. 2 vezes. O 80? 1. 1 vez. O 90? 3. 90. Em matemática, 4 vezes. 4 vezes. E o 100 em matemática? 2 vezes. 2 vezes. Muito bem, 2 vezes. Terceiro ano, então, em matemática ficou 2, 2, 1, 4, 2. Agora a letra E diz o seguinte: observe o gráfico e responda as questões a seguir. Frequência das notas em língua portuguesa. Olha lá, ó. 60, 70, 80, 90 e 100. Notas de língua portuguesa, o título do gráfico é Frequência das notas em língua portuguesa. Número de alunos, olha ali do lado, do 0 até o 7. A pergunta é: qual nota apareceu com menor frequência? 70. 70. Muito bem. Então, lá na primeira bolinha da letra E, página 41, vocês vão escrever o número 70. E na segunda bolinha, pergunta o seguinte: qual nota apareceu com a maior frequência, terceiro ano? 80. 80. Muito bem. Então, coloquem lá 80. Então, na primeira bolinha da letra E, vocês colocaram 70, na segunda bolinha da letra E, 80. Terceiro ano. Lá na letra E, tem 2 bolinhas na letra E, não tem? 2 bolinhas verde? Matheus? Então, a gente vai fazer 40 ou a gente vai para Só um pouquinho, 42? pessoal. A prof está respondendo, Matheus, só um pouquinho. Matheus, na tua mochila na letra E não tem 2 bolinhas verdes para te responder abaixo do gráfico? Então, a primeira bolinha, qual nota apareceu com menor frequência? Os alunos responderam, nota 70. Aí vocês têm que escrever aí 70. E na segunda bolinha, qual nota apareceu com a maior frequência? 80. Aí tem que escrever o número 80. Mas na nota, o que tem que fazer? A nota é 70. A nota 70. A primeira bolinha. Na segunda bolinha, a nota 80. Em cima. Ele acha que você tá na F. Ele acha que você tá na F. Matheus, qual é a... É que o Matheus está com a câmera fechada, eu não consigo nem ver o Matheus. Matheus, qual é a atividade que tu não fez ainda? Aquela lá em cima, a que está escrito nota, língua portuguesa e matemática. Ah, tá. Então tá, é porque nós estávamos na letra E. Matheus, lá em cima ficou, em língua portuguesa, 2 lá no 60, 1 no 70, 4 no 80, 2 no 90 e 2 no 100. Lá em matemática ficou 2 no 60, 2 no 70, 1 no 80, 4 no 90 e 2 no 100. Terceiro ano, acho que foi a Valentina, só um pouquinho, terceiro ano, só um pouquinho. Aprende a abrir o áudio quando a prof autorizar, por gentileza. Eu acho que foi a Valentina que perguntou se a gente ia até a página 41, 42. Eu vou pedir que vocês se preocupem em realizar a atividade, tá? Quando estiver terminando a nossa aula, a gente vai encerrar na página que a gente tiver. Então, eu peço que vocês se preocupem com a atividade, ok? Vamos lá, então. A F está pedindo para vocês representarem no gráfico a frequência das notas de matemática. E não esquecer de escrever um título. Vocês vão criar o título no gráfico. Por exemplo, lá no gráfico da letra E tá frequência das notas em língua portuguesa. Então,
Na letra F, vocês poderão escrever no título, lá naquele retângulo grande que tem lá em cima. Frequência de notas em matemática, ou frequência das notas em matemática. E aí vocês vão pintar exatamente como foi feito lá na letra E, só que a letra E tem as informações de português e vocês irão fazer as informações de matemática. Por exemplo, a nota de número 90, aparece quantos lá em cima, terceiro ano? Quantos alunos que aparecem na nota de matemática? 4. 4. Então, vocês vão pintar 4 retângulos ali no 90. Qualquer cor? Qualquer cor? Prof, eu entendi, eu já tô até fazendo. Beleza. Ali, Felipe, em cima tá laranja. Na letra F, vocês podem pintar de qualquer cor, só que tem que ser todos eles da mesma cor, tá bom? Prof, Oi. a F que é pra fazer. Fechou o áudio, André? O que é pra fazer na F? Na F, tu vai colocar um título. O que tu tava fazendo, André, que tu não prestou atenção quando eu expliquei? André, a E tem o título, frequência das notas de língua portuguesa. A F, tu vai fazer outro título, só que matemática. Então, tu pode escrever ali no título, frequência das notas em matemática. E aí, tu vai pintar para a professora a frequência do 60, do 70, do 80, do 90 e do 100. Por exemplo, Então, se tu olhar lá em cima, a frequência em matemática do 90 tem 4, que tu escreveu lá em cima. Então, tu vai pintar 4 retângulos. A frequência do número de alunos com a nota 60 em matemática é 2. Então, tu vai pintar 2 retângulos, ok? pode ser de qualquer cor, prof? Qualquer cor. Terceiro ano eu vou perguntar para cada aluno, tá? Marina Souza, tu pintou quantos retângulos no 60? 2. 2, muito bem, eram 2 alunos. Sofia, tu pintou quantos retângulos no 70? Tá fechado o teu áudio, Sofia. O que, prof? Quantos tu pintou no 70, Sofia? Eu pintei 1. Mas tá errado, são 2. Tu não colocou 2 lá em cima no início da tua folha? Sim. 62 e 72, terceiro ano. Felipe, quanto tu pintou no 80? Prof, uma pergunta. Pode fazer repetido todas ou tem que fazer cada cor em uma? Todas da mesma cor. Felipe, 80, quantas tu pintou? 80 eu pintei uma. Isso, uma só. Júlia de Macedo, quantas tu pintou no 90? 4. 4. Sara, quantas tu pintou no 100? 2, muito bem. Então, no 60, vocês tinham que pintar 2 retângulos, no 70, 2 retângulos, no 80, 1 retângulo, no 90, 4 retângulos e no 100, 2 retângulos. Terceiro ano, qual nota apareceu com a menor frequência? Valentina, pode responder. 80. 80, muito bem. Então, lá na primeira bolinha da letra F, você escreveu o número 80. Isis, quais notas apareceram com a mesma frequência? (60, 70 e 100? Isso, lá na segunda bolinha da letra F, vocês vão escrever 60, 70 e 100.
Númerozinho, tá? Terceiro ano, algarismo. Ô, prof, deu uma bugada aqui no celular. Você pode repetir aqui nos dois? Sofia, tu pode me falar e eu te digo se tá certo, porque tu tem que corrigir aí no teu, meu bem. Tu que tem que fazer. Eu Respondeu acho que na primeira bolinha. deu uma bugada na hora, mas eu acho que qual nota que apareceu aqui? Na 80, prof. Eu Isso. escrevi na primeira bolinha. 80. E na segunda? Quais delas aparecem iguais? Tu pintou com a mesma quantidade? 60, 100 e 70. Isso mesmo, 60, 70 e 100. Terceiro ano, a página 42 diz o seguinte. Uma pesquisa sobre a leitura de livros por ano foi feita com 30 mulheres e 30 homens. A pergunta foi a seguinte: quantos livros você leu no ano passado? Letra A. Na tabela a seguir, cada resposta da pesquisa foi marcada com um tracinho. E cada 5 representa 5 tracinhos. Olha ali, ó. Aquele quadrado com risco no meio representa 5. Escreva o número de mulheres, o de homens e o total de pessoas que leram a quantidade de livros indicadas. Então, ó, por exemplo, quantidade de livros no ano. Um livro. 8 mulheres responderam. Um livro. E agora vocês têm que contar cada tracinho para saber a quantidade de homens e marcar ali no quadrado vermelho. Posso falar, prof? Pode? 9 homens. 9 homens. E o total de pessoas na primeira linha, Felipe? 8 mais 9? 17. 17, muito bem. Então, ó, lá na primeira linha onde fala homens, vocês vão escrever o número 9 naquele quadradinho vermelho. E no total de pessoas, vocês vão somar a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens e colocar o número 17. Na segunda linha, Cauã, na segunda linha, 2 livros. Quantas mulheres leram 2 livros? Cauã? O Cauã tá com a câmera fechada, mas não tá presente na aula? Deixa eu anotar aqui. Terceiro Prof, eu tô com 20%. Eu acho que daqui a pouco vai... Só colocar para carregar, Sofia. Terceiro ano, não adianta estar na aula com a câmera fechada e não participar, não ganha nota. Tá? Dorval. Posso responder? 2 livros, quantas mulheres leram? Dorval? Não sei. É só contar a quantidade de risquinhos que está aparecendo ali, Dorval, na segunda linha. É que eu acho meio difícil contar Eu já sei, prof. É 5? 5 risquinhos. André, quantos homens? Então vai ser o 5 mais 5. André, quantos homens? É que eu queria responder a primeira. André, quantos homens que leram 2 livros num ano, André? 10. 5, gente. Terceiro ano, conta a quantidade de risquinhos que está aparecendo ali. Eu sei, prof, é próximo. Terceiro ano, qual é o total de pessoas que leram 2 livros durante um ano? Posso falar? 10. 10 pessoas. Terceiro ano, na segunda linha, vocês têm que escrever o número 5, tanto lá onde fala de mulheres, quanto lá onde fala de homens. Agora vamos para a terceira linha. Quantos... Só um pouquinho, terceiro ano. Quem está com o áudio aberto, Sofia, fecha, por gentileza. Manuela,
Quantas pessoas leram 3 livros durante o ano, mulheres? 2. 2. Marina Rocha, quantos homens? No 3 livros? Isso. 6. Pedro Della, o total de pessoas que leram 3 livros durante o ano? Pedro Della, tá com a câmera fechada e não tá acompanhando a aula também? Eu sei, prof. Prof, eu queria responder. Só um pouquinho que a prof precisa anotar aqui. Cauã e Pedro Della. Não é a primeira vez, né, gente? Não é a primeira vez. Esses alunos são anotados. Posso responder? Só um Eu queria pouquinho. responder. Só um pouquinho. Eu sei a Mateus, resposta. só um pouquinho, terceiro ano. Falando todo mundo junto, aí fica difícil. Mateus, qual é o total de pessoas que leram 3 livros em um ano? 8 pessoas. 8 pessoas, muito bem. Agora vamos para a última linha. Rafael, quantas mulheres leram 4 livros ou mais em um ano? Vou contar, prof, aqui, tá? Ok. Ô, prof, eu posso responder ali da de homens, da de 4 livros? Só um pouquinho, Prof. Ana Souza. Rafael, quanto? 15. 15 livros, muito bem. Terceiro ano, então, lá na última linha, 4 livros ou mais, mulheres, 15. Marina Souza, quantos homens? 10. 10. Emanuele, total de pessoas? De qual? 4 livros ou mais. O total? É? 25. 25. Terceiro ano, agora vocês têm que somar o total de mulheres e somar o total de homens e também somar o total de pessoas. Quem já conseguiu fazer isso? Lá na última linha de baixo tem o total, então eu tenho que fazer lá no mulheres. 8 mais 5 mais 2 mais 15. Se cair, a professora vai mandar uma nova conexão, tá? Fala, Felipe. Na outra eu posso responder? Pode. Fala, Felipe, a primeira. Eu já terminei aqui. Quantidade total de mulheres, Felipe. 30. Pessoal, não acabou a aula ainda, eu vou mandar mais um link, nós temos 3 aulas ao vivo. 30, muito bem. Homens, quem pediu para responder homens? Isis, total de homens. 30. 30 também. Total de pessoas, quem pode me responder? Eu. André, total de pessoas. 60. 60, muito bem. 30 homens mais 30 mulheres é igual a 60. Pessoal, a prof vai enviar um novo link para a gente encerrar a página 43 e 44.